Agora sim estamos ao vivo, vamos esperar o pessoal chegar. Olá, boa noite. Primeirona, hein, Solange? Oh, Aramis, boa noite. Realmente eu preciso aprender como colocar figura aqui no Instagram, gente. Eu ainda não aprendi. Está me fazendo falta. Mas eu vou ver direitinho, depois eu aprendo. Noite fria, aqui ainda não está tão frio. Aqui começou a chover hoje. Não, ontem à noite. Está esfriando devagar. Eu estou adorando, porque eu prefiro. Vamos dar aí mais uns minutinhos para o povo chegar, né, para a gente começar. Oi, Fábio, boa noite. O meu olho está sofrendo porque o ar está seco aqui ainda. Mas então, de vez em quando, eu tenho aquela sensação de olho seco. Então, é bom chover mesmo. Ai, gente, estava aqui, né, vendo o material para hoje, né, as doenças mais comuns de Kingdom, na verdade, não são exclusivas de Kingdom, né, elas são doenças que ocorrem com mais facilidade em Kingdom, e carpa, né, porque até mesmo por causa do parentesco entre as duas espécies. Mas elas não são exclusivas, né, de Kingdom. Simplesmente ocorre com maior frequência neles, né, por questões de fisiologia, né, e de anatomia também. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, pessoal de Brasília. Já já nós vamos começar. Deixa eu tomar mais o último golinho aqui antes de começar. Porque eu, para ficar rouca, é rapidinho. Então, gente, eu estava aqui dando um toque, né? Que as doenças que eu vou comentar hoje, né, elas não são exclusivas de Kingdom. Elas ocorrem com maior frequência em Kingdom, né, por questões de fisiologia, de anatomia, mas elas podem ocorrer também com outras espécies, embora em menor frequência. Né, então a gente pode até começar aí citando o íctio. Né? Quem nunca viu um peixe com íctio? Né? Quem nunca teve um peixe com íctio, para ser mais exato? Né? Então, o que é o íctio? Aquela doença tão característica, né, daqueles pontinhos brancos que vão tomando conta do peixe e que é muito comum agora no inverno, né, para as espécies tropicais, principalmente. Né? Por isso que o pessoal aí... Ô, Guazelli, boa noite. Por isso que o pessoal que tem peixes tropicais aí fica louco essa época atrás de termostato, porque eles ficam realmente muito sensíveis ao íctio, né? Então, a baixa temperatura é batata para a imunidade do peixe cair e o íctio tomar conta, porque ele realmente é uma doença oportunista. Né? Mas o que o peixe apresenta, né, no início do íctio, no caso? O Kingdom também pode ter íctio, né? Lembrando disso. Então a gente vê lá o peixe apático, né? Fica o peixe lá quietinho, no fundo, num canto, as nadadeiras assim juntinhas no corpo. Né? Então ele começa a ficar... comer menos, né? E daí, por fim, a gente visualiza então aqueles pontinhos que normalmente começam na nadadeira, né? Nas nadadeiras, e vão tomando conta do corpo. Esse parasita, então, ele tem um ciclo. Né? Como que é esse ciclo dele? Ele começa pela pele, né? Então na pele ele vai se encapsular, né? Aliás, o organismo encapsula aquele parasita para delimitar a área dele, mas ele cresce ali em volta, né? Então nessa fase os medicamentos não conseguem
atingir, né? Não conseguem penetrar nessa cápsula. Então, depois disso, existe um amadurecimento, né, desses parasitas. Eles se liberam dessa cápsula e vão para o fundo do aquário. Né? Então, é nessa fase, quando eles estão liberados, é que o medicamento começa a agir, né? Consegue agir. Em caso de eles conseguirem ficar livres de medicamento, né, não for tratado, eles se multiplicam ali no substrato, né, no fundo, e volta a infestar o peixe novamente. Então, aí nós temos o ciclo fechado, certo? Por que o pessoal usa o aumento da temperatura para combater o íctio? Porque se você acelerar a temperatura, você acelera também o fechamento desse íctio, desse íctio, desse ciclo. Né? Então, os parasitas estando livres na água, o medicamento consegue agir e consegue eliminar. Tá? Então, precisaria aí fazer o aquecimento, né? Aumentar a temperatura até 29 graus. A gente sabe que para King isso é um pouquinho complicado, né? Mas seriam apenas 10 dias. Daí, no caso de optar por essa solução, o que é o indicado? Aumentar 2 graus a cada uma... é 1 a 2 graus a cada 2 horas, né? Para não fazer aquele aumento brusco de temperatura, porque senão também você vai prejudicar o peixe. Tá? No caso de King, né, por ser meio complicado ficar subindo a temperatura assim, algumas pessoas optam por tratar com medicamento. Então, a gente tem aí, né, o verde de malaquita, que pode ser usado, medicamentos à base de cobre ou de formalina. Tá? Isso tudo a gente vê aí nas lojas de aquarismo, então é só seguir as instruções. Um detalhe muito importante, se você vai fazer o protocolo de aumento de temperatura, você não usa medicação. Tá? Você escolhe ou um ou outro. Por quê? Porque tanto o uso de medicamento quanto o aumento da temperatura vai fazer o oxigênio cair. Tá? E isso pode ocasionar o quê? Pode ocasionar a piora do quadro ou até mesmo a morte. Né? Principalmente o King, o que requer aí uma água com mais oxigenação. Beleza? Então é preciso estar atento a esse detalhe no tratamento do íctio. E é por isso também, né, que é muito indicado, né, muito falado, que o íctio deve ser tratado o aquário todo. Justamente por causa dessa fase do ciclo, em que o parasita vai para o fundo do aquário. Né? Então, a gente vê aí muito caso da pessoa falar, tratei o peixe, né, o peixe sarou, e, de repente, logo em seguida, ele teve de novo o íctio. É por causa disso, né? Foi mal curado, digamos assim. Né? Por isso que não pode tratar só o animal. Esse negócio para o íctio, não deve separar o animal para tratar. Né? Tem que tratar o aquário todo realmente para poder erradicar o parasita. Tá? Então, no caso de íctio, seria isso o que deve ser feito. Agora a gente vai falar de uma outra doença que é muito comum, né, em Quinguio. Principalmente, é claro que pode ocorrer aí em outras espécies, mas é aquela que a gente tem até medo de falar, que é a hidropisia. A hidropisia, a gente sabe aí que é muito difícil a cura, né? Principalmente quando o peixe já apresenta aquele estadio de escama eriçada, porque a gente sabe que quando chega nesse ponto, o rim já está comprometido, né? Então, outros órgãos também, como consequência. Então, é muito difícil a gente reverter esse quadro. Né? Para a gente conseguir ter sucesso, né, na cura dessa doença, dessa síndrome, melhor falando, porque ela é um conjunto de sintomas, precisaria percebê-la muito no início. E isso muitas vezes não é possível porque os primeiros sintomas dela se confundem com os de outras doenças. Né? Então fica complicado a gente logo de cara
falar assim, não, isso aqui é hidropisia. Né? É bem complicado mesmo, infelizmente. Mas, como eu disse, é um conjunto de sintomas que prejudica, então, o equilíbrio osmótico do peixe. Por quê? Porque ela vai justamente interferir com o rim, né? Vai afetar o rim. E existem diferentes causas para a hidropisia. Né? Uma das causas é sendo por via bacteriana, viral, né? Ou então um outro parasita chamado mitráspora. Ele também pode infectar o rim e causar o mesmo tipo de sintoma. Tá? E a outra via seria a formação de cistos no rim, né? Que causaria também os mesmos problemas. Tanto faz sendo por cisto ou por infecção viral, bacteriana, parasitária, é muito difícil a cura. Tá? Não existe um tratamento para quando está numa fase mais avançada. Né? Então, o que pode ser feito se a gente perceber, né, tiver a sorte de perceber numa fase menos avançada? O uso de sal de Epsom, né, porque ele não é o cloreto de sódio do sal comum, mas ele é sim o sulfato de magnésio, né? Então ele não interfere com o equilíbrio osmótico, mas ele alivia o inchaço. Né? Então pode até assim, a gente pode até pensar que o peixe está melhorando, mas não é. É apenas um efeito paliativo que vai ajudar, né? Porque ele está ajudando a eliminação de líquido do peixe. Né? Porque justamente como o rim é acometido, o peixe não consegue eliminar de forma correta os líquidos do corpo, né? Então ele não consegue manter aquele equilíbrio osmótico de que ele necessita. Posterior, né, ao uso do sulfato de magnésio ou sal de Epsom, teríamos então que entrar aí com antibiótico, né? E um antibiótico potente. Junto a isso, manter uma qualidade de água excepcional, ou seja, TPAs diárias, para evitar o acúmulo de amônia, né? Porque, lógico, utilizando o antibiótico você não vai poder ter biologia, né? Você vai estar com o peixe num aquário hospital, só com um filtrinho lá para filtragem mecânica, né? Então vai precisar de TPA diária para manter a qualidade da água, manter níveis baixos de amônia, nitrito, né? Para o peixe não precisar investir energia em combater o envenenamento por amônia, né? E se concentrar a energia toda dele na melhora do próprio organismo. Né? Então a gente tem que ajudar nessa parte. Subir um pouco a temperatura, no caso até 28 graus, né? Para ajudar a combater a infecção. E alimentar pouco. Então, se o peixe ainda estiver comendo, alimentar pouco e, se possível, aquelas rações que têm antibiótico na composição. A gente sabe que tem algumas rações no mercado que já vêm com antibiótico. Né? Então, isso ajuda também a combater, porque o peixe ingere, né? E fica circulando já ali internamente. Né? Então, seria uma forma eficaz. Tá, agora também, gente, tem um porém, né? Se em poucos dias o peixe não apresentar melhora, ou pelo contrário, ele começar a agravar, né, o quadro dele se agravar, aí é indicado realmente proceder a uma eutanásia. Porque o peixe sofre demais, né, ele realmente vai ficando num estadio muito avançado em que é judiação. Né? Então, é recomendado, se você tiver coragem, né, que proceda a eutanásia, utilizando o óleo de cravo. Né, uma overdose de óleo de cravo, que seria aí 3 a 4 ml por litro de água. Tá? E aí a morte do peixe você constataria somente 20 minutos depois de ter observado o último movimento de guelra. Né? Porque o que acontece? Esse excesso de óleo de cravo, né, que contém o eugenol, ele é um anestésico, ele vai primeiro anestesiar o peixe,
né? E os batimentos cardíacos vão diminuindo, diminuindo, até que o peixe morre. Tá? Então, por isso, você precisa de um tempo, né, sob efeito do óleo de cravo, para você ter certeza de que realmente o peixe faleceu. Tá? Então, com relação à hidropisia, seria esse um protocolo a ser seguido. Oi, Cantinho da Natureza. Então, tem várias causas, né? Aí com a cará-bandeira pode ser, pH às vezes pode dar sinal, variação de pH pode dar sinal de infecção bacteriana e às vezes não é. Tá? Então a gente precisa aí ver, né, parâmetros também, ver se está tudo certo, né? Ou pode ser briga, a cará-bandeira briga muito, né? E aí a gente vê o olho branco, sabe? A gente vê algumas regiões inchadas. A gente pensa que é infecção bacteriana, mas foi briga. Então, a TPA realmente ela ajuda bastante, né? É bom fazer antes da viagem e depois, justamente para eliminar aí possíveis alterações. Então, gente, continuando, né, nós teríamos aí também citações, né, para doenças das guelras. Né? O que, que seria? Nós temos aí parasitas que agem nas guelras, nós temos bactérias, né? Nós temos obstruções também que podem ocorrer. Quais são os sintomas que a gente pode observar nas guelras que nos indicam que está ocorrendo alguma doença? Né? Normalmente o peixe ele começa a ter uma respiração acelerada, né? Como se estivesse com falta de oxigênio. Normalmente ele até vai à superfície e fica lá, né? Boquejando, né? Com a respiração acelerada, o que é péssimo para quíngio, né? Porque a gente já sabe que o quíngio tem aquela tendência de ter o problema de vesícula gasosa. Se ele ficar lá boquejando atrás de oxigênio, vai, né, ter ainda mais um problema, que seria, né, a falta de equilíbrio ocasionado pelo acúmulo de ar na vesícula gasosa. Tá, mas voltando lá nas guelras, nós temos o quê? Se a gente observar, né, abrir o opérculo e observar aqueles filamentos, né, que normalmente são vermelhos, numa coloração pálida, numa coloração branca, meio viscosa, isso denota o quê? É a probabilidade de infecção por columares. Tá? Então, ela precisa também ser tratada com antibiótico que a gente encontra aí nas lojas de aquarismo. Tá? Ou então, ela pode estar menos descaracterizada, né? Menos esbranquiçada, pode ter manchas de talco, né? Parecida com manchas de talco, e pode estar só viscosa. Aí a chance de ser o quê? Costia, tricodina ou quinodonela, que são doenças aí causadas por parasitas externos. Né? Então, são ciliados, são outras classes de parasitas que infestam não só os quínguios, né? Podem infestar não só quínguios, como é muito comum também a gente observar a ocorrência em outras espécies. Tá? Normalmente, isso tem a ver com o tanque de criação de origem, né? Então, depende do acondicionamento dos peixes, tudo. Então, isso é muito, vamos dizer assim, é muito fácil passar de um exemplar para outro. Né? Então, é por isso que é indicado também, quando a gente adquire peixe novo, quarentena, né? A gente pode evitar aí muitos problemas, muitas infecções, né? Trazidas assim para os nossos peixes, né? Que já estão no nosso aquário. Tá? Então, são problemas aí que podem ser ocasionados, né, além dos tanques aí de superlotação, pode ter a ver também com temperatura, né, uma temperatura muito alta,
ou choque de temperatura, ou então falta de higiene mesmo no tanque. Está faltando TPA, está faltando limpeza, tanto no filtro quanto no próprio tanque em si. Então, isso torna propenso, né, a infecção por esses parasitas. Finalmente chegamos às infecções na pele. Né, e tem muitas doenças que podem ocorrer. Né, vamos à mais comum delas, né, principalmente o pessoal que tem lago, né, lago com quíndeo, lago com carpa, que é a ocorrência da alérnia, né, o verme âncora, e aí a gente pensa logo que papuf, né, em conjunto aí o Argulus, né, conhecido como piolho de peixe. Então, o que seria a alérnia? A alérnia é um parasita que, se você olhar o peixe, você vê que parece uma linha, né, branca, grossa, não, assim, como se diz, enfiada no peixe, né, na pele do peixe, espetada no peixe seria o termo mais indicado. Né, então, a medicação também, ela só trataria a larva. Né, então, o que você precisa, o que seria o indicado? Retirar com pinça. É complicado? É, mas ainda é o meio mais eficaz. Tá? Você pegar o peixe, envolver numa toalha úmida, fazer uma solução de salmoura, pingar no parasita, porque aí ele vai desprender mais fácil da pele do peixe, não vai machucar tanto, e aí você tira. A mesma coisa com o Argulus, é o mesmo princípio. Tá? Retirar com essa solução salina, né, em primeira mão, porque isso faz com que o parasita realmente se desprenda do peixe. Tá? E o Argulus, ele tem uma complicação, né, gente? Os ovos podem aí sobreviver até 2 meses. Né? Então, é por isso que o tratamento do Argulus, ele é demorado. Né? Ele precisa ser repetido aí a cada 15 dias. Né? Isso aí precisa ser feito com orientação, né, de um veterinário, se possível, porque os medicamentos são potentes. E ainda, gente, nós temos aí umas doenças muito graves, né, que acometem cóis, né, e quíndios também, que são as úlceras. Né? Nós temos muitas úlceras que ocorrem aí por infecção viral, principalmente a conhecida Aeromonas, mas são 2 tipos de Aeromonas, que são bactérias, que são responsáveis aí por essas ocorrências. Né? Nesse caso, inclusive, da úlcera, existe um tipo de Aeromonas que é o principal, né, que causa a infecção, a úlcera, e depois tem um segundo tipo de Aeromonas que se aproveita e acaba se instalando num momento mais tardio, né, da infecção, que é aquela Aeromonas higrófila que a gente conhece mais aí, né, que seria mais conhecida. Né, então, nós temos, de início, né, nesse caso aqui da úlcera, nós temos primeiro manchas brancas, né, nos peixes, e que depois elas vão abrindo em feridas em carne viva. Né, elas vão ficando aquelas feridas realmente vermelhas e que começam a ter aspecto hemorrágico. Então, são doenças assim, bem complicadas. Né? Por isso, até que, inclusive, não é indicado, né, aliás, nunca deveríamos fazer, né, de, em algum momento, colocar esses peixes em rios, né, ou em lagos na natureza, porque esses patógenos, né, eles são muito prejudiciais à fauna aí nativa, no caso. Né? Então, em alguns casos aí, principalmente essas doenças que são virais, né, a viremia da primavera, por exemplo, né, que é um tipo que é viral também, varíola das carpas, etc. Mesmo depois que passa o ciclo do vírus, os sintomas somem, regridem, mas
o animal se torna hospedeiro. Aliás, se torna portador, né? Hospedeiro não seria o certo, seria portador mesmo. Então, o que acontece? Toda vez que aquele animal tiver uma baixa na imunidade, ela vai manifestar a doença, porque ela se tornou portadora. Tá? Então, provavelmente, na mesma época do ano, pode ser do ano seguinte, pode ser 2 anos, isso vai depender da imunidade dela. Ela pode manifestar novamente a mesma doença. Tá? Então, assim, existem paliativos para essas doenças virais, né, que podem melhorar os sintomas, né, ali naquele momento, mas o vírus mesmo, ele continua lá. Tá? Então, ele não some enquanto o ciclo dele não se completa. Tá? Então, são doenças assim, realmente difíceis de serem tratadas. Né? Pessoal que tem lago aí, o Guazelli, você teve algum problema parecido, Guazelli? Alguma manifestação dessa no seu lago? Pessoal que tem lago e que teve esses problemas, quiser comentar, quiser se manifestar, pode colocar aí, ficando à vontade, tá? Fazer comentário. Então, gente, ainda nesse âmbito viral, nós temos aí a varíola das carpas, né? Nós temos 3 tipos de herpes vírus, né? Nós temos herpes vírus 1, 2 e 3, né? Se não me engano, são todos eles de notificação obrigatória no serviço veterinário oficial, lá junto ao IBAMA, né? Devido ao aspecto, né, perigoso mesmo dessas infecções. Tá? Uma delas, inclusive, acho que é o herpes vírus tipo 1, que ele está ligado a uma dermatopatia. Acho que, se não me engano, é mais conhecida como eritrodermatite, que também causa, parecida com furúnculo nas carpas. Né? Então, é uma coisa assim bem... É bem pesado mesmo, né? Com essas doenças de origem viral. Tá? E aí nós temos também, né, esse que é muito comum aí que a gente observa, eu tenho aqui muito nos meus peixes também, que é aquela lesão benigna, né, que é de origem viral também, mas tem fundo genético, que são aqueles tumores brancos, parecido com couve-flor. Nossa, agora até me falhou o nome dessa doença aí. Enfim, mas são tumores benignos. Né? Eles são realmente, assim, são feios esteticamente, mas eles não fazem mal para o peixe. Né? Eles não são cancerígenos, né? Embora com o tempo eles possam se tornar, mas num primeiro momento são tumores benignos. Tá? Eles não são contagiosos. O peixe pode conviver normalmente com os demais sem problema nenhum, não é necessário separar. Só é fatal para o peixe se ele se instalar nas guelras, né, ou na boca, porque, claro, o peixe vai impedir de se alimentar, né, vai ser impedido de se alimentar, e se for nas guelras, ele não vai destruir os arcos branquiais, né, e assim a respiração vai deixar de ser feita. Né? Isso, linfocitose, obrigada, Solange. Não, linfocitose é outro. Aliás, obrigada por lembrar da linfocitose, embora ela não seja muito comum em quínguio. Acho que eu nunca vi quínguio com linfocitose, mas ela é viral e ela ocorre muito em outras espécies que são nódulos duros, né? São pequenos nódulos que ocorrem na pele e nas nadadeiras, né? Mas são extremamente duros, né? E são pequenos. Esse dos tumores com aspecto de couve-flor são tumores grandes, né, relativamente grandes, que podem ocorrer aí em diferentes áreas do corpo. Né? Ele não tem um local definido para surgir. Se eu lembrar até o fim da live, eu falo aqui para vocês. Está na ponta da língua, mas não quer sair. Inclusive, eu tenho aqui, né, já tive quínguio, que teve na guelra,
Na boca, nenhum dos meus chegou a ter. Mas, assim, vários tiveram, principalmente no dorso, né, ou na região do pedúnculo caudal. É muito comum também de ocorrer, tá? Mas realmente, assim, é mais estético. E eu noto que existe uma predominância de ocorrência depois dos 4, 5 anos, é que os tumores começam a se desenvolver, tá? Mas, como eu disse, existe uma predisposição genética para a ocorrência desse tipo de tumor. Então, existe esse lance genético mesmo, tá? Guazelli, beleza. Então, mas eu duro que pode afetar quíngio também, viu? No seu caso, não foi assim. Que bom que os quíngios se livraram dessa, né? E também, gente, eu não posso esquecer de citar aí os parasitas internos, né? Os parasitas internos mais comuns, né? O mais comum observado aí com quíngio seria um tipo de tênia, né? A chamada tênia coi, que ela parece uma fita branca, né? Bem longa, e que ela forma um emaranhado no intestino, causando obstrução intestinal. Né? Então, isso só na autópsia mesmo que você vai ver, né? Que você vai perceber. Né? Mas o peixe fica aí, começa a ter um ventre muito volumoso, né? E ele até para de se alimentar, né? Porque fica num aspecto mesmo muito inchado, né? E tem a obstrução intestinal. Eu não sei até no primeiro momento que seria só vermifugando mesmo, né? Nós temos aí alguns vermífugos também específicos, né, para serem utilizados em aquarismo. O pessoal que tem disco usa muito. Então a gente encontra aí, né, nas lojas de aquarismo que pode ser usado nesse caso também. E por fim, é claro que eu não posso deixar de citar o tão famigerado problema. Eu acho que não tem problema mais típico para quíngio do que o da vesícula gasosa. Né? Eu já fiz uma live aqui há um tempo atrás, só para falar desse problema. Né? Então, é de longe, né, o que mais acomete os quíngios. Então, ele pode estar associado à alimentação, ele pode estar associado à degeneração da vesícula gasosa, né? E ele pode estar associado também a algumas infecções que podem ser bacterianas ou também virais. Tá? Então, existem aí muitas causas que podem acometer. Né? Então, a gente tem aí, desde esses casos que são causados pela alimentação, são fáceis de resolver. Né? Normalmente é porque oferece muita alimentação à base de flocos, muita alimentação seca, né? Não varia. E aí aquele canalzinho, né? Porque existe um canalzinho que liga a faringe à vesícula gasosa, que é um mecanismo extra que o quíngio tem para controlar, né, a saída e entrada de ar da vesícula gasosa, entope aquele canalzinho. Então, o que acontece? O quíngio perde o controle, né, da quantidade de ar que entra e sai, e ele tem problema, então, para manter o equilíbrio. Isso é fácil de resolver, deixa um tempinho de jejum, né, uns 2 dias no máximo, depois entra com ervilha cozida na alimentação e está resolvido o problema. Né, basicamente isso. E aí, claro, cuidar, né, de acrescentar aí ervilhas, acrescentar vegetais, acrescentar uma alimentação mais variada, né, uma alimentação menos seca, vamos dizer assim, né, para o quíngio, e o problema se resolve. O pior de tudo é a degeneração, né, essa realmente não tem cura, acaba sendo um caso crônico, né, porque o quíngio, então, ele tem 2 opções nesse caso. Ou a vesícula gasosa, ela permanece vazia,
ou ela vai ficar cheia, né? Ela trava vazia ou ela trava cheia. Se ela travar vazia, o peixe fica no fundo. É o caso de um que eu tenho aqui, já tem mais de ano, acho que já tem uns 2 anos que ela está no fundo. Ou então, no caso contrário, né, que eu falei, se ela travar cheia, o peixe fica na superfície e ele não consegue descer de jeito nenhum. Né? Então, em ambos os casos, não tem solução. Né? O peixe consegue conviver, apesar da dificuldade, não é fatal, o peixe consegue se alimentar, né? Consegue nadar de forma limitada, mas nada, e ele consegue viver assim. Tá? É ruim? É. Né? Mas não é uma doença fatal. No caso de infecção, né, de problema de vesícula causada por infecções bacterianas ou virais, né, principalmente se for bacteriana, é possível tratar com antibiótico. E, uma vez que a infecção é sanada, normalmente o peixe volta, né, a ter o equilíbrio dele normalizado. Tá? Então, seria fácil, relativamente fácil de resolver, se for alimentação ou infecção. Né? Então, a gravidade aí ficaria no caso da degeneração. E só para não dizer que eu não falei, pessoal, existe também aí algumas infecções bacterianas que acometem nadadeiras. Né? Então, frequentemente a gente vê, principalmente king uvel, né? Aquelas variedades que têm aquelas nadadeiras mais longas, as caudas mais longas, né? Principalmente se a cauda foi rompida aí com alguma decoração, em alguma rocha, na captação do filtro. Né? Então, a gente observa aí alguns casos de infecção bacteriana ou fúngica. Eu acho que a ocorrência de infecção bacteriana ainda é maior do que a fúngica. Né? Tem aquela doença conhecida também como podridão das nadadeiras. Né? Então, isso é uma infecção bacteriana grave que também tem que ser combatida com antibiótico. Né? Então, a gente tem aí, né, nas lojas de aquarismo, algumas opções aí que podem ser usadas para combater esse problema. Aliás, essa podridão de nadadeira, ela tem que ser vista com bastante seriedade, porque se chegar no pedúnculo, ela se torna generalizada. Então, ela não pode ser banalizada, ela tem que ser tratada o quanto antes. Né? E, por fim, eu lembrei de mais uma, que é o Popeye, mas o Popeye ocorre normalmente com o telescópio, né, os demequins, por causa justamente da configuração do globo ocular. Tá? É uma estrutura bastante sensível. Então, se uma água tem muita matéria orgânica em suspensão, ela causa, né, com maior probabilidade, esse tipo de infecção nos telescópios. Eu já tive, no momento que eu montei a minha caixa d'água há 10 anos atrás, uma fêmea de telescópio maravilhosa, muito grande, mas que tinha infecções recorrentes, né, por causa justamente da quantidade de matéria orgânica na água, que não era nem tanto assim, mas ela era sensível, né, justamente por causa de ser um lago caixa. Oi, Bruno. Normalmente, quando o peixe fica assim, é a infecção bacteriana interna. Tá? Já aconteceu muito comigo isso, eu não sabia o que diagnosticar, porque o peixe não apresentava nada. Né? O peixe só foi ficando triste, só foi ficando lá no fundo, sem apresentar mais nada e acabou morrendo. Mas normalmente é infecção bacteriana interna. Tá? A maioria das vezes, 90% das vezes. Tá? Mas então, voltando no telescópio, gente, eu tive, né, uma fêmea que era muito recorrente. Eu curava, né, pouco tempo depois ela manifestava novamente.
né? Então, é preciso ter muito cuidado com o telescópio. A água precisa ser muito boa, precisa ter muito boa qualidade, a água para os telescópios, tá? Justamente por ser muito suscetível à infecção bacteriana. Tá? Se não dá Popeye, dá aquela turvação, né, na, naquela camada mais clara, né, no cristalino, que também fica complicado. Tá? Então, se você mantiver uma boa qualidade da água, é mais difícil isso ocorrer. Então, gente, acho que é isso. Eu não lembro de mais nenhuma doença assim que acometa com mais frequência os quíndios, né, do que as outras espécies. Mas teve bastante coisa, né? Bastante coisa para ser falada, né? Principalmente essas doenças assim que ocorrem a nível bacteriano e a nível viral, os quíndios são muito suscetíveis. Tá? A dicção hoje está meio ruim. As de ocorrência viral são mais complicadas de tratar, porque justamente existe, né, esse problema do ciclo, que precisa ser fechado, né? Tem as fases do ciclo que em algum momento as medicações não conseguem agir. Né? Então isso às vezes complica também para a gente combater. Bruno, infecção bacteriana tem que tratar. O ideal é você fornecer alguma ração que tenha antibiótico na composição, tá? Existem aí algumas no mercado, você pesquisa que você vai achar, tá? Então aí você alimenta o peixe com essas rações, porque ela é mais eficaz, né? Vai fazer antibiótico circular já ali no interior, né? Na circulação sanguínea. Olha como ela lembra de mim, tá vendo? Ai, ai. Que bom que ela lembrou de mim. Fala que eu mandei um beijo para ela. Mas é isso, gente. Alguém queria comentar alguma coisa a respeito disso, de alguma doença, né? Alguma dúvida, ou depois, se quiser perguntar alguma coisa lá no direct, também fica à vontade, tá? Eu peço desculpa aí, há um tempo atrás, tiveram algumas pessoas que me mandaram pergunta lá, mas foi para uma pasta à parte, eu demorei muito tempo para ver, né? Então eu peço desculpa aqui se eu demorei aí semanas para responder, tá? Foi uma falha, né? Mas agora eu já estou de olho em tudo quanto é pasta, já sei para onde pode ir. Valeu, Bruno. Qualquer coisa eu estou lá no direct. Obrigada, Cantinho da Natureza. Muito obrigada. Bom, gente, agora, né? Acho que alguns de vocês aí devem saber que eu andei perdendo bastante peixe nos últimos tempos. Teve o Sheldon, teve o Raj. O Raj também estava com problema de vesícula, mas o dele, a vesícula parou cheia, né? Ele estava na superfície. Eu perdi aí, acho que bem uns 4 peixes desde o início desse ano aqui. Né? No momento, parece que está tudo estabilizado, né? Vamos ver. O Sheldon, eu acredito que tenha sido também uma infecção bacteriana interna, né? Que eu só consegui perceber quando já estava muito avançado. Justamente porque não tinha sintoma aparente. Né? Então, isso é complicado, a gente tem que ficar ligado, né? O peixe ficou muito no fundo, ficou muito quieto, diminuiu a alimentação, mas não tem nenhuma manifestação de sintoma externo.
a chance de ser uma infecção bacteriana interna é muito grande. Tá? Então, como eu disse aí para o Bruno, é legal a gente começar a oferecer rações que contenham antibiótico na composição, né, para já combater. Obrigada, Guazelli. Agradeço aí a sua presença. Agradeço os seus comentários também. Gente, alguém gostaria de perguntar mais alguma coisa ou comentar mais alguma coisa que aconteceu aí com os peixes? Alguma dúvida de sintoma? Aproveita. Ou então, para quem não quiser, para quem tem vergonha, me procura no direct depois que eu respondo. E aí, para sexta-feira, então, lembrando, né? Sexta-feira é dia de live. Nós teremos aí um novo assunto. Que eu ainda estou decidindo qual vai ser. Depois eu aviso mais para frente. Então, terça e sexta são os nossos dias de live e por observações aí, por pedidos, então eu passei das 8 para as 8h30, que é para dar mais tempo aí do pessoal chegar. Beleza, então, gente? Então, ninguém manifestou mais nada, ninguém teve mais perguntas, então nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço mais uma vez a presença de vocês hoje. Tá? Obrigada aí pelos comentários e até sexta-feira, então. Olha, banho de sal grosso, ele pode ajudar em muitas situações, mas ele não cura tudo, tá? Ele é muito usado como desinfectante, tá? Ele é coadjuvante, mas ele não é um único remédio que deve ser utilizado. Vai depender muito da doença, né, que o peixe apresentar, tá? Então, mas precisa tomar cuidado, tá? Porque sal em excesso também, você pode matar o peixe, tá? Porque o peixe, ele tem todo um equilíbrio osmótico que é sensível, né? Existe uma glândula na guelra que ela controla a quantidade de sal que o peixe absorve, tá? Se você impõe uma quantidade de sal muito grande, o que acontece? Vai desequilibrar completamente. Tá? É por isso que se usa, né, no caso de inchaço, o sal de Epsom, né, porque ele não tem esse efeito assim tão digamos assim, tão impactante. Né? Mas o sal pode ser usado muito como desinfectante. Tá? Existem aí algumas considerações a ser levadas em conta com o sal. Um dia ainda eu vou falar só do sal. Né? Em uma outra live, uma outra oportunidade, em quais momentos que ele é mais indicado para ser usado. Tá? Mas ele é um bom produto para asepsia, com certeza. Tá? Um dia nós falaremos mais do sal. Então é isso, gente. Agradecendo novamente vocês. E até sexta-feira, então, não se esqueçam, tá? Tenham todos aí uma boa noite. Até.